Gente, eu vou ser muito rápida. Eu preciso fazer coro aqui com alguns colegas para elogiar a nossa PCDF. Eu só discordo do senador Isalci quando ele diz que a PCDF é a melhor do Brasil. Ela é a melhor do mundo. Eu preciso deixar isso registrado. Inclusive, senadores e deputados da comissão, quando acabarmos todo esse nosso trabalho aqui, seria interessante conhecer a nossa PCDF. O nosso Instituto de Identificação é, para mim, um dos melhores do mundo. Nós temos, por exemplo, só para vocês lembrarem, o acidente da TAM, os corpos foram trazidos para cá, foi aqui que eles foram identificados. Aquela grande questão que ainda não está totalmente pacificada no Brasil, mortos e desaparecidos do regime militar, é aqui, o maior perito do Brasil está aqui na PCDF. Os nossos peritos são os melhores do mundo. E os nossos delegados também. Parabéns, delegado, pelo trabalho. A forma como vocês conduziram a investigação, pegaram o acusado, sentenciado já. Parabéns à nossa PCDF. E eu vou fazer duas perguntas muito rápidas, porque eu sei o que é terrorismo. Eu sei o que é terrorismo. No episódio da bomba de 2018, aquele artefato que foi encontrado em Braslândia, não era só Bolsonaro o alvo, era Damares também, e a imprensa divulgou muito isso. Dia 29 de dezembro, senhores, eu fui tirada da minha casa e fui trancada em um hotel em Brasília por muito tempo. Se vocês pegarem a imagem da minha posse como ministra, a primeira ministra da família do Brasil, a minha filha não estava na minha posse. A minha filha foi tirada de Brasília porque havia uma ameaça concreta contra a minha vida, a vida do presidente Bolsonaro. Eu sei o que é terrorismo. E vocês... mas havia o risco, claro, terrorista tentou matar meses antes o meu presidente. Nós sabemos o que é terrorismo. Nós temos medo também do terrorismo e nós queremos enfrentar terrorismo. Então, eu sei muito bem o que é uma bomba. Esse episódio em Brasília aconteceu 2 vezes e nós temos que identificar quem colocou a bomba, quem esteve por trás, quem foi financiador, porque estes homens usaram o povo pacífico que estava na manifestação. E o nosso alvo aqui é mostrar que pessoas inocentes foram presas, pessoas inocentes estão presas ainda, acusadas de terroristas. Eram manifestantes pacíficos que alguns elementos infiltrados estavam lá dentro e usaram, inclusive, a fé do nosso povo. Nesse sentido, doutor e os peritos, eu quero fazer 2 perguntas. Nós já vimos imagens de pessoas sendo expulsas do acampamento pelos manifestantes. Por exemplo, tem um jornalista cadeirante que foi expulso do acampamento pelos próprios manifestantes. Nós já ouvimos falar também que lá dentro pessoas se infiltravam para roubar manifestantes. Havia pequenos furtos, houve até assédio de mulheres. Então a gente tem que lembrar que era um acampamento aberto e que pessoas chegavam e ficavam ali nas barracas com os manifestantes pacíficos. A minha pergunta é ao nosso delegado, ou se um dos peritos, um dos policiais sabem, existem registros, os senhores sabem, de pessoas que dentro do acampamento foram expulsas antes e que pessoas dentro do acampamento foram acusadas de furto, assédio, outros crimes. A PCDF tem conhecimento, porque aí a gente prova que o povo pacífico também foi vítima de alguns elementos que não tinham a intenção da paz e nem de manifestar pacificamente. Essas são as minhas perguntas. Doutora, essa informação é uma informação estatística que pode ser coletada na nossa divisão de estatística, né? Esses casos, eles são registrados nas delegacias de área, ali provavelmente na 5ª Delegacia de Polícia teria sido feito esse registro na 5ª Delegacia de Polícia. Isso não chega ao meu conhecimento, então eu não consigo responder. Agora, aproveitando que a senhora levantou a bola, eu vou chutar. Como eu sou um amante do futebol, não poderia deixar de fazer essa comparação. Foi citado anteriormente aqui que as polícias civis têm um índice de solução de crimes próximo a 10%, né?
E aproveitando que falamos da PCDF, eu queria citar aqui que a PCDF vem mantendo já há décadas um índice de resolução de homicídio acima de 90%. Nossos índices de resolução geral de crimes são comparados a níveis das melhores polícias, consideradas as melhores polícias do mundo. Tá? Foi citado aqui também Falei sobre... do universo, tá? Houve um equívoco. Foi citada aqui também a atuação de facções criminosas no Ceará e em outros estados. Isso eu tenho algum conhecimento para comentar, pois é o DECOR, que é a unidade responsável pelo combate a essas facções criminosas aqui no Distrito Federal. Então, a Polícia Civil vem fazendo um monitoramento, um acompanhamento e o combate a essas facções já há quase 10 anos, desde o início da tentativa de instalação dessas facções aqui no Distrito Federal. Temos feito aí 2 ou 3 operações anuais com relação a essas facções de outros estados que têm tentado se instalar aqui e nunca conseguiram, unicamente pela atuação da Polícia Civil do Distrito Federal. Cito aqui mais um dado. Uma das 2 maiores facções do Brasil vem tentando se instalar aqui no Distrito Federal já há mais de 10 anos, e ela, em seu regimento, tem um dispositivo que trata sobre um pagamento mensal dos seus componentes para a organização. Aqui no Distrito Federal, eles tentaram, no início, fazer essa cobrança é chamada de cebola. Depois viram que, pela atuação da Polícia Civil do Distrito Federal, isso não seria possível, porque os criminosos daqui eram tão poucos e tinham medo de compor essa facção justamente pela atuação da polícia, que eles pararam de cobrar, isentaram qualquer indivíduo que entrasse nessa facção dessa mensalidade chamada cebola. Então, assim, a Polícia Civil do Distrito Federal vem atuando com relação às facções criminosas já há mais de 10 anos e continuaremos assim. Então, eu agradeço todos os elogios direcionados à Polícia Civil. Eu estou no meu tempo ainda. Eu só quero trazer uma informação para a comissão. A bomba encontrada em Braslândia por um grupo terrorista que se dizia Sociedade Silvestre, coincidentemente agora, recentemente, a nossa PCDF desbaratina em Braslândia um núcleo, uma célula do crime organizado. Parabéns, PCDF. É possível que essas coisas estejam ligadas. O grupo que dá salve geral no Brasil. É possível que essas coisas estejam ligadas. E aqui eu também preciso fazer justiça, senador Girão, à nossa Polícia Legislativa do Senado. É a melhor do mundo. E as pessoas que entraram aqui naquela audiência que aconteceu, passaram pela Polícia Legislativa e, de certo, foram autorizadas a entrar, porque elas não eram condenadas a terroristas. Então, a Polícia Legislativa do Senado, ela é responsável, é uma grande polícia, nós temos aqui um efetivo extraordinário. Eu precisava fazer justiça também à nossa Polícia Legislativa. Parabéns, PCDF.